Gente, hoje eu me importei com a situação da igreja, que talvez semana passada você tenha saído do culto com fome. Talvez você tenha saído com fome, né? Porque é um momento importante, especial, válido, os testemunhos, mas não teve pregação da palavra. Então, vamos corrigir hoje, vamos ganhar um churrasquinho hoje. Nós estamos começando a série de Advento, tá? Advento, 4 domingos que antecedem o Natal. E eu estou muito empolgado pra caramba com a série que nós vamos ter. Por quê? Nós vamos tratar dos ofícios de Cristo. Uma vez, há muito tempo atrás, já faz mais de um ano, eu preguei sobre os 3 ofícios de Cristo. Mas eu quero, nesse Advento, tratar com vocês, domingo a domingo, cada um dos ofícios de Jesus e da obra dele. Como é que hoje vai funcionar? Eu vou fazer uma introdução, uma explicação geral da série. Nós vamos cantar mais uma música e aí vai ter a mensagem sobre o ofício de hoje. Então pode ser um pouquinho mais longo, mas para você não cansar, não morrer de tédio e de cansaço aí na sua cadeira, nós vamos cantar uma música no meio, dar aquela quebra e depois a gente segue. Tá bom? Deixa eu perguntar para você, você me ajuda a construir junto esse conhecimento aí, essa convicção. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Ok. Hoje, no Natal, né, supostamente nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E Jesus nasceu para ser o quê? Salvador. Pode falar em voz alta. Rei, Senhor, maestro, mestre, ensinador. Ok, isso tudo. Rafa? Olha aí, ó. Aí chegou mais perto de resumir. Aquele que permite a comunhão com Deus. Jesus veio especificamente para ser mediador. Mediador entre os homens e Deus. Essa palavra, mais até do que Salvador, resume a obra de Jesus. Resume o porquê ele foi enviado, o porquê nós nos alegramos com o Natal, o porquê nós servimos a Deus. Ele foi enviado como mediador entre Deus e os homens. Para que mediador? Por que o ser humano precisava de um mediador? O ser humano ele foi criado com funções. Ele foi criado com tarefas, com bênçãos, que eram próprias do ser humano. E que nenhuma outra criatura, nenhuma outra parte da criação tem essas bênçãos da mesma forma. O ser humano foi criado para ser um adorador. Lá no Éden, Adão e Eva foram criados para se relacionar com Deus, para adorarem a Deus diária e constantemente. O ser humano foi criado para ser um proclamador de Deus. Aquele que fala sobre, que explica e que espalha a verdade de Deus em toda a criação. E o ser humano foi criado para ser um governante da criação. Deus disse, aí está a terra, encham e dominem sobre ela. Então o ser humano foi criado para dominar, para controlar, para sujeitar a criação a si. Na queda, lá em Gênesis 13, isso fica claro, que na queda, no início do pecado, na chegada do pecado no mundo, nós perdemos isso, nós caímos dessas bênçãos, dessa posição, dessas funções. Então, criado para ser um adorador do Senhor, o ser humano virou um idólatra. Ele quis mais o conhecimento, a pompa, a postura de ser alguém igual a Deus do que o próprio Deus, e daí ele comeu do fruto. O ser humano criado para ser um proclamador das boas novas de Deus, se tornou um proclamador de maldição. Porque na conversa, lá em Gênesis 3, nós vemos, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Não, foi a serpente que tu criou. Nós vemos acusações e más novas, em vez de boas novas sendo proclamadas. E o ser humano criado para dominar a terra, ele teve esse domínio corrompido por causa do pecado, e então é difícil trabalhar. É por isso que você hoje se estressa no seu trabalho, é por isso que colheitas dão errado, é por isso que há dificuldade, o suor para conseguir o sustento, por causa da queda, por causa do pecado.
Agora pega o X da questão aqui comigo. Visando, querendo restaurar precisamente esses 3 ofícios, essas 3 funções, adorador, proclamador e governante, dominador, foi para isso, para restaurar isso, que Deus enviou Cristo. Foi para mediar essa relação quebrada que Deus enviou Cristo. Essa relação entre homem e Deus, que foi rompida, é que Jesus veio. Então, lá no Antigo Testamento, acompanha comigo que eu estou fazendo uma introdução mais longa, mas eu quero dar sentido a isso, né? Lá no Antigo Testamento, Deus já instituiu oficiais que fariam esses papéis que o ser humano tinha perdido, mas de forma temporária. Então pensa comigo primeiro, o que é um oficial? Oficial de justiça. Ele é alguém que, em nome do juiz, vai lá na casa do fulano e diz: você está conclamado no próximo mês e ir numa audiência, hora tal, no lugar tal. Ah, eu não vou, que venha o juiz aqui me dizer se ele quer. Funciona assim? Não. Então o oficial, ele recebe a autoridade de alguém acima dele e ele representa essa autoridade na sua função. Então Deus instituiu 3 oficiais, 3 tipos de oficiais no Antigo Testamento. Ele estabeleceu o profeta para restaurar a proclamação. Então o ser humano era para ser um proclamador das bênçãos de Deus, virou um acusador. Deus fez o quê? Ele mandou o profeta, que anunciava as boas novas de Deus, que anunciava: existe salvação, Deus é justo, está irado, se convertam, mas Ele vai cuidar, Ele vai salvar, Ele vai restaurar, Ele vai dar nova vida. Esse era o ofício do profeta. Para aquele ser humano idólatra, que adorava mais a si mesmo do que a Deus, que estava alienado, separado de Deus, Deus instituiu o ofício do sacerdote, que fazia sacrifícios e apresentava o homem pecador na presença de Deus, gerando comunhão entre Deus e o homem novamente. E para o ser humano, que era para ser o dominador, o governante, o representante de Deus na terra, mas que tinha perdido isso na queda, Deus instituía reis. Não era a ideia principal, inicial de Deus, era para Deus ser o rei do povo dele. Mas o povo pediu, quis reis humanos, né? E Deus disse: ok, vai dar problema, mas eu vou dar reis para vocês. E aí o rei, que tem a coroa, ele governava, dominava. Por isso o nome dessa série é Voz, Altar e Coroa. Advento 2024, voz, altar e coroa. A voz do profeta, o altar do sacerdote e a coroa do rei. Tudo isso Jesus carrega, Jesus representa, Jesus cumpre fielmente e perfeitamente. Tem uma frase que eu achei muito legal, que junta bem essas coisas. Olha só. Para todas as áreas da vida humana que o pecado afetou, ou melhor, para todas as áreas da vida humana que o pecado afetou, Deus supriu uma solução. Primeiro em pessoas temporárias, depois na pessoa perfeita que foi Jesus. E é isso que dá o sentido para o Natal. Todos aqueles profetas, todos aqueles sacerdotes e todos aqueles reis do Antigo Testamento apontavam. A existência deles apontava e dizia assim: um dia virá o profeta. Um dia virá o sacerdote. Um dia virá o rei da linhagem de Davi, cujo trono nunca será tirado. Esse rei veio numa manjedoura, numa noite, lá em Belém. Esse profeta, esse sacerdote veio no Natal. E aí, por que é que você, né? Talvez você faça a pergunta: por que eu deveria conhecer isso? Por que eu deveria me importar com esses detalhes? Por que eu deveria saber por que Jesus é rei, sacerdote e profeta? Porque isso é precisamente assim, ó, é a estrutura arquitetônica de toda a obra de Cristo. Toda a obra de Jesus não foi morrer na cruz pelos pecados. Isso foi um aspecto, uma parte da obra de Jesus, a expiação. Mas a obra de Jesus é uma vastidão tão imensa. E essa obra, ela é estruturada
nesses 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Então isso é de uma importância fundamental. Eu quero que você e a sua alma encontrem descanso em quem Jesus é. Porque muitas vezes a gente adora um Deus que a gente conhece pouco. E Oséias já falava, Deus falava através de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes a gente perece no nosso dia a dia, a gente sofre, a gente pena, sem paz, por falta de conhecer o poder e a magnitude e a imensidão do Deus a quem nós servimos. Então eu quero que você conheça mais aprofundadamente a esse Deus, a esse Cristo. Deixa eu fazer uma ilustração para esclarecer. Pensa que você precisa se abrigar de uma tempestade. Pelo visto está vindo aí uma tormenta, né? A previsão é que amanhã dê chuva forte, né? O vento já está forte. Mas pensa isso vezes 10. Granizo, vento, chuva, você sabe que está vindo. E aí eu vou apresentar para você, olha, tem essa casa, esse abrigo aqui. Esse abrigo, você pode ficar aqui o tempo que for necessário para aguentar, para passar essa tormenta. Esse abrigo ele foi construído pensando nas necessidades de alguém numa tormenta dessas. Então, o solo em que ele foi construído foi um solo específico, uma rocha que não vai ser abalada. As paredes são grossas, o telhado é inquebrável, as janelas não são de vidro, então você pode confiar nesse abrigo. Eu, Bernardo, hoje, nessa série de Advento, quero fazer esse papel na sua vida. Apresentar para nós, como igreja, esse abrigo que é Jesus, que nos habilita a aguentar as intempéries da vida. Como é que você responderia à pergunta: por que você crê em Jesus? Ah, porque Ele é meu Salvador. Amém? Tá certo? Mas dá para ir além disso. Ah, eu creio em Jesus porque eu já senti Ele no meu coração. Também tá certo, não é errado. Ah, porque eu sinto uma coisa boa quando eu falo com Ele. Também tá certo. Mas, gente, pelo amor, a gente pode ir muito além disso. A obra de Jesus é muito mais do que isso. Eu quero que você tenha uma fé sólida, robusta, bem estabelecida. Então, eu creio em Jesus porque Ele é o mediador perfeito. Lembra dessa frase? Eu creio em Jesus porque Ele é o mediador perfeito entre mim e Deus. Mediador. E aí tu pode lembrar da voz, do altar e da coroa. Como que Ele é mediador, né? Então, antes da música já, estou terminando a introdução aqui, que a gente possa ir além do Jesus é meu Salvador, que a gente possa ir além do eu amo Jesus e eu senti Ele no meu coração, mas que a gente possa ter certeza, não só de que Ele é sacerdote, rei e profeta, mas de que Ele é o meu sacerdote, rei e profeta. Amém? Então serão 4 mensagens, hoje a primeira, né, daqui a pouco sobre Jesus como profeta, depois sacerdote, depois rei e por fim, logo antes do Natal, dia 22, Jesus como o Salvador e o Senhor. Então vamos cantar uma música agora que fala sobre isso também, para a gente fixar. Alô, alô. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus
na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma, que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Essas 3 primeiras mensagens serão no Antigo Testamento. Textos que a gente normalmente não tem passado, né, aqui, mas que são preciosíssimos. Deuteronômio 18, do 14 até o 22. Isso. Não lembrava se era 1 ou 2. Deuteronômio 18, do 14 ao 22. Ouça a voz do profeta. Primeira mensagem de Advento. Deuteronômio 18, 14 diz assim: As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Até aqui a palavra do Senhor. O contexto dessa passagem, acompanha comigo. O povo de Israel estava ouvindo esse discurso de Moisés. Eles já tinham saído do Egito. Lembra as 10 pragas, o êxodo? Eles já tinham saído e eles estavam ali, no limite para entrar na terra prometida. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E ali, Moisés repete a lei ao povo. É isso que significa Deuteronômio. É um nome grego que vem Deuteronomos, é outra lei. Por que outra lei? Porque está lá em Êxodo a lei, e daí em Deuteronômio ela é repetida. É a mesma lei, mas repetida, né? Não é outra.
E aí Moisés, nesse texto aqui, ele está alertando o povo. Gente, vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Então vocês devem guardar a lei do Senhor, devem agir assim, assim, assado. E aí ele diz, na terra em que vocês vão entrar, os povos que vão estar lá ao redor, está no versículo 14 isso, eles dão ouvidos a aqueles que praticam magia e adivinhação. E aí o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu a vocês tais práticas. Ele sabia que o povo ia estar no meio, o povo de Israel ia estar no meio de outros povos que consultavam os mortos, que faziam adivinhações, magia, feitiçaria, e iam querer buscar nisso as respostas. E aí, Deus diz, o que eu tenho para dizer para vocês não é através dessas práticas aí. Só para explicar um pouco melhor, os cananeus, o povo de Canaã, né, onde Israel ia chegar na terra de Canaã, então o povo que estava ali, os inimigos, os cananeus, eles gostavam muito, eles buscavam determinar os acontecimentos futuros com base nos fenômenos naturais. Então eles olhavam as estrelas, eles olhavam, né, os astros, os planetas, eles consultavam os mortos, buscavam espíritos, né, dos que já tinham morrido. E eles não só buscavam observar, mas eles queriam também influenciar os acontecimentos. Então eles faziam muito simpatias. Alguém já ouviu falar disso, né? Benzimentos, é o que nós chamamos hoje as práticas deles lá. Tentativas de mexer no sobrenatural através desses meios obscuros. Tudo isso, todas essas práticas, elas são o mesmo que colocar o coração nisso, a confiança nisso e não no Senhor Deus. Por isso que Deus diz, vocês, povo de Israel, não permito, a vocês eu não permito isso. Porque vocês vão estar colocando o coração nessas adivinhações, nessas feitiçarias, nessas coisas, em vez de colocar o coração em mim. E aí esse é o alerta que Moisés está fazendo ali ao povo. Tá, mas então o povo de Israel estaria a ver navios? Claro que não. Deus diz, vocês não vão ouvir aquele tipo de coisa, como os povos ao redor. Mas eu levantarei um profeta do meio de vocês, e ele falará todas as minhas palavras. A ele vocês ouçam. Isso aí está no versículo 16, 15. Bem clara a mensagem do versículo 15. Levantarei um profeta do meio dos seus próprios irmãos. Ouçam-no. Um profeta como eu, porque era Moisés que estava falando. E Moisés era, até hoje considerado, né, pelos judeus, o profeta. O mestre Moisés. Então, era muito importante isso aí. Deixa eu explicar para vocês, então, tendo visto o contexto, que era esse, vamos para a explicação do texto. Quem é que eram os profetas no Antigo Testamento todo? Quem é que era a figura do profeta? Os profetas eram alguém, o profeta, né? Ele era alguém que comunicava a mensagem de Deus para outras pessoas. Se você gosta de anotar, anota isso. O profeta comunica a mensagem de Deus para as pessoas. O profeta, ele era alguém, era um oficial. Lembra que eu falei na introdução? O profeta, ele recebia a autoridade de Deus. Então, ele não ia lá e falava, eu, Elias, digo a vocês. Não, ele dizia, o Senhor diz, palavra do Senhor, assim diz Jeová Todo-Poderoso. E aí ele largava a mensagem que Deus tinha mandado. Essa mensagem podia ser recebida pelo profeta. Faz a imagem na cabeça comigo, é que nem um cano. Que nem um chuveiro, recebe a água de algum lugar e espalha, e transmite. Essa era a figura do profeta, ele recebia a mensagem de Deus e espalhava para o povo. E essa mensagem podia ser recebida de várias formas. Então, tem profeta que recebeu a mensagem através de sonho, tem profeta que mesmo acordado caiu em êxtase e teve visões, teve profetas que ouviram a voz de Deus audível, né? Deus falou, eles escutaram. E essa mensagem podia ser transmitida de maneiras diversas. É muito interessante ler as histórias dos profetas e observar isso.
Você pensa que, né, o profeta é aquele maluco que vai na rua e grita. Alguns faziam, né? Alguns faziam. Mas muitos profetas iam no templo ou no tabernáculo, que era onde mais tinha gente, e ali falavam em voz alta. Às vezes era para uma pessoa específica, Deus dizia, vai e fala para fulano. O Senhor diz tal e tal e tal coisa. Vai para um rei, vai para um governante, enfim. Ou então eles encenavam a mensagem. Você já tinha parado para pensar nisso? Em Jeremias e em Isaías fazendo um teatro da mensagem deles? Jeremias foi um profeta de destruição, né? Ele anunciou a queda de Jerusalém. E aí Deus disse, Jeremias, por tantos dias você vai ficar deitado sobre um lado seu só. Isso vai significar para o povo que vai acontecer tal e tal coisa durante tantos dias. Aí você imagina, você saberia quem era o profeta. Você sabe quem é o pastor Bernardo. Você saberia quem é o profeta fulano. Ah, tu viu? O cara está lá tantos dias fazendo tal coisa. Outra coisa que Deus disse para Jeremias. Faz uma trouxa, uma bolsa com todos os teus pertences. Derruba um buraco na parede norte da tua casa, eu acho que é. Não lembro qual parede, mas numa parede da tua casa. E sai por esse buraco e sai caminhando no meio da cidade. Assim, isso não era uma coisa para fazer de noite. Todo mundo ia ver. Aí imagina, ó, lá vai o Jeremias, o louco de novo. O que está fazendo? Tu viu? Ele fez um buraco. E aí ele iria anunciando e dizendo, do mesmo jeito que eu fugi por um buraco, vocês vão fugir de Jerusalém por um buraco na muralha. Porque Deus está mandando um exército para castigar a impiedade de vocês, povo de Israel. Daí a mensagem fazia sentido. Então, aquela encenação dava um peso muito maior. E além dessa mensagem falada, encenada, o profeta ele revelava o caráter de Deus. Porque sempre o profeta estava dizendo, Deus é justo, Deus vai julgar o pecado, Deus vai salvar os arrependidos. Isso mostrava que Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é eterno, Deus é poderoso. O profeta revelava o caráter de Deus. Dá para acompanhar até aí, né? Esses eram os profetas. Eles falavam em perspectiva profética. Era um ponto de vista diferente do nosso. A gente pensa nas coisas, né? Início, meio, fim. O que aconteceu hoje é diferente do que acontece amanhã, que é diferente do depois de amanhã. O profeta, ele recebia a visão, tudo numa vez só. Né? As coisas do presente, do futuro próximo e do futuro mais longe. E aí o profeta falava a mensagem que ele tinha recebido. Nem eles entendiam tudo, por vezes. E a perspectiva profética é o quê? Ele anunciava algo que se aplicava tanto ao agora, mas que também se aplicaria a um futuro mais próximo, e que também poderia se aplicar ao futuro mais longe, e mais longe também. Então, várias profecias, esse é o problema da gente achar que tudo é literal na Bíblia. Nem tudo é literal. Por quê? Há profecias que se cumpriram já, mas que também falavam do Messias ao mesmo tempo. Daí como? Então elas eram ou mentirosas ou não se cumpriram? Não. A Bíblia ela explica isso. A profecia se aplicava ao agora e também ao depois. Então o profeta falava nessa perspectiva. Olha só, um exemplo disso. Isaías 45, tem um texto lá que diz assim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, rei dos persas, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar nações diante dele. Quem é que é o ungido de Deus? O Messias, o Cristo. Quem é? É Jesus. Mas como é que aqui está chamando Ciro, um rei pagão, de o ungido do Senhor? Perspectiva profética. Isaías recebeu a mensagem e Deus estava falando, eu vou usar Ciro para libertar o meu povo. Ele é o meu ungido, agora. Mas isso apontava para o ungido do Senhor, que um dia libertaria de fato o povo do Senhor da morte, do pecado. Entende? É maluco mesmo, é diferente mesmo. Mas essa é a perspectiva profética. E também os profetas usavam muita linguagem figurada. Né? Lá em Isaías 55 diz, os montes e as colinas irromperão em cantos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Alguém já viu um morro cantar? Alguém?
Não, né? Eu também, ainda bem. Eu também não. Por quê? É uma linguagem figurada. Ele está dizendo ali, quando acontecer a salvação, o dia final, o juízo do Senhor, e o pecado for retirado, toda a natureza vai estar empolvorosa, toda a criação vai se alegrar. E é uma figura para dizer essa alegria. Tendo dito tudo isso, se liga comigo, acompanha comigo aqui. Pega esses detalhes. O profeta não é um cara que só fala sobre o futuro. Então, profecia não é falar do futuro. Profecia é anunciar a mensagem de Deus para as pessoas. Muitas vezes isso se referia ao futuro, mas também ao agora. E também ao futuro lá longe. Então, profecia não é só falar do futuro. Profecia não é música de sofrência para quem está na fossa. Sabe? Música de sofrência, de dor no coração para quem está sofrendo de amor. Porque daí qualquer música se aplica. Profecia não é uma coisa genérica. Assim, eis que te digo que você vai ter um ano com muitas tribulações, mas também com muitas vitórias. Tá, e quem não tem? Entende? Isso não é profecia da forma que a gente vê aqui na Bíblia. Profecia é o anúncio da mensagem do Senhor. Creio em profeta ainda hoje? Eu creio. Por que não? Mas nada que vá além, que vá acrescentar o que a Bíblia diz. Às vezes é uma confrontação, é uma promessa de Deus para uma pessoa, tranquilo. Mas eu creio que Deus fala muito mais e especificamente na sua palavra. O profeta também não é o cara que fala do fim dos tempos apenas. Eis que virão dias em que o sol se escurecerá e vai ter choro e sofrimento, e aí o Armagedon e daí a marca da besta. Isso também faz parte de profecia, mas não é só isso. O profeta é o que anuncia a mensagem de Deus. Se você lê Isaías, eu estou lendo agora, na sequência. Isaías, ele, quase em todos os capítulos, ele faz esse ciclo. O povo de Israel está em pecado, Deus vai mandar um inimigo que vai julgar, e aí Deus vai salvar os seus, os eleitos, os arrependidos, e Ele vai restaurar o povo. Mas Deus está mandando um juízo porque o povo está pecando, e Ele vai... Então Ele fica nesse ciclo. E aí a pergunta... Ativei um negócio aí. Ativei a Meta AI, né? Os adolescentes que gostam da Meta aí. Quem é que é o profeta de Deuteronômio 18, 18? Então, voltando ao nosso texto base agora. Deuteronômio 18, 18 diz ali: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, Moisés. Porei minhas palavras na sua boca e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Quem é que é esse profeta? Nós temos clareza de que esse profeta, quando a Bíblia diz, levantarei um profeta, está se referindo ao profeta por excelência, a voz de Cristo. Mateus 17, 5, depois que Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo se manifestou corporalmente como pomba, e Deus lá dos céus fez estrondar a sua voz sobre todos os que estavam ali, dizendo o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, ouçam-no. Ouçam-no. O que disse aqui em Deuteronômio 18, 15? Levantarei um profeta dentre os seus irmãos como você. Ouçam-no. Jesus é o profeta que nós esperávamos. Que nós não, que o povo do Antigo Testamento esperava e que nós já temos. Hebreus 1, 1 e 2 diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Olha essa substituição. Lá atrás, Deus falou através de vários profetas de muitas maneiras, mas hoje é através do Filho. E não dá mais abertura para nada. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Agora, abre comigo um texto em Atos. Atos 3, 21.
Atos 3, 21, um discurso de Pedro no templo, logo depois da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Atos 3, 21. É necessário que ele, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Olha o 24. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Todos os profetas falaram e predisseram estes dias. Que dias? Os dias em que Jesus já teria sido crucificado, sepultado, ressuscitado, assunto aos céus, e que nós estaremos vivendo na expectativa da sua segunda vinda. Todos os profetas apontam para esse profeta, que é Jesus. Todos eles. E isso nos mostra que Jesus, como profeta, no ofício profético dele, ele não é só o profeta. Ele não é só aquele que fala, que anuncia aquela mensagem que ele recebeu de Deus. Ele não é só aquele que está ali tratando de algo, assim, de certa forma externo a ele. Mas Jesus é o próprio cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E eu, infelizmente, não consegui fazer slides, Não deu tempo aí nesse fim de semana. Mas eu quero mostrar para vocês uma imagem, talvez você já viu. É um gráfico que embaixo tem vários risquinhos, assim, cada um representa um livro da Bíblia em ordem. E aí, alguém fez isso, ele fez um arco entre cada livro que faz referência um ao outro. E aí, aquilo fica um arco-íris, assim, de referências entre os livros da Bíblia, principalmente por causa de Jesus. Porque toda a Bíblia aponta para ele, todo o Antigo Testamento, e daí todo o Novo Testamento fala dele ou do resultado da obra dele. Então as referências cruzadas, elas são imensas. Todos os profetas falaram sobre Jesus, sem saber que seria Jesus, mas eles falaram do Messias. E Jesus então, em carne, ele era o profeta e o cumprimento das profecias também. Jesus falou, eu vou citar só 3 textos aqui. João 5,39. As Escrituras testemunham a meu respeito, dizendo isso. E muito mais do que ser a voz de Deus, ser o cumprimento das profecias, Jesus foi o próprio Deus. O próprio Deus encarnado. E aí nós cantamos isso na música Colossenses 1, do Projeto Sola. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas como é que algo invisível tem imagem? Então é como se eu dissesse, essa é a minha Bíblia, agora eu vou mostrar a imagem das costas dela para você. Ok, até então era invisível para vocês, agora não é mais. Mais ou menos isso. Jesus é a revelação do caráter de Deus que ainda não tinha sido manifesto. A imagem de uma parte de Deus que não era conhecida. E também, na mesma música, Colossenses 1, a gente canta que ele é o resplendor da glória do Pai. Hebreus 1:3. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, faz só o resumo junto comigo para a gente ir para as aplicações e daí terminar. Jesus, ele é o profeta, ele é aquele que anuncia a mensagem, ele é o próprio cumprimento da mensagem, ele é a própria revelação do caráter de Deus. Tudo isso os profetas faziam de uma forma temporária, de uma forma imperfeita, de uma forma incompleta. Mas Jesus cumpriu tudo isso plenamente. E o papel dele, então, como mediador entre Deus e os homens, pode ser, em um dos aspectos, caracterizado por profeta. Porque ele é aquele que revela Deus a nós da forma mais clara possível. Da forma mais compreensível e mais palpável possível. Então Deus não é mais um conceito teológico abstrato distante,
mas ele é alguém que se fez carne, que se anunciou e se exemplificou na vida de Jesus para nós entendermos. Vamos para as aplicações. O que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, esse texto, agora eu vou voltar lá para Deuteronômio, tá? Estou falando daquele texto lá. Nós hoje somos povo de Deus. Ele quer que sejamos. Se você ainda não é povo, não se considera povo de Deus, através da fé em Jesus, Ele quer que você seja, tá? Fique claro. Povo de Deus, de acordo com Deuteronômio 18, 14 e 15, nós não podemos ouvir outras vozes. Não podemos ouvir outras vozes. Que outras vozes? O povo de Deus não atira para todo lado. O povo de Deus não pode beber de todas as fontes. Então, não dá para escutar constelação, horóscopo, linhas de pensamento de fé que não são evangélicas, bíblicas, cristocêntricas. Tem muitas mensagens que são muito bonitas, que parecem ser muito verdadeiras, que rolam por aí, que você já deve ter recebido, ouvido, visto. Discursos assim que aparentemente é uma coisa boa, é de paz e tudo mais. Mas tem um problema. Não falam da redenção em Cristo Jesus. Por isso, povo de Deus, você ouve a Bíblia e nada mais. Então não ouça quem consulta espíritos, não ouça quem lê cartas, não ouça quem faz constelação, não ouça horóscopo, não ouça fofoca dos vizinhos, não ouça pedido de oração dos irmãos. Abre o olho e vigia. Não ouça comentários sobre pessoas, sobre irmãos, sobre alguém. Isso é fofoca. Não ouça. Sabe aquela história do um não quer, dois não brigam? Se um não quer, dois não fazem fofoca. Que seja você o que não quer. E que diz, gente, precisa falar disso? Não, não precisa ouvir. Então, vamos trocar de assunto. Seja o chato da conversa. Enfim. Ok, mas daí não devemos ouvir outras vozes. Vamos ouvir a quem? Ouça o profeta. Esse é o tema da mensagem. Ouça o profeta. E onde é que a gente ouve a voz do profeta Jesus? Onde? Pode responder. Na palavra. Na oração nós falamos com ele, mas ele fala também se a gente ficar quieto, né? Às vezes a gente fala tanto que Deus não consegue falar com a gente também. Na palavra, aonde que a palavra é ministrada? Qual é o ambiente? Na igreja, na pregação, entre irmãos, não fazendo comentário, mas compartilhando da Bíblia, no pequeno grupo, né? No ambiente da igreja. Basicamente, principalmente, é na palavra. Basicamente é na palavra, e muitas vezes é através de pessoas. Então, deixa eu te fazer um apelo. Fora com o teu egoísmo, com o nosso egoísmo. Deixa eu me colocar junto, perdão. Fora com o nosso egoísmo e o nosso individualismo, que nos leva a pensar, não, eu não preciso. Não tem por que eu estar tanto junto. Não tem por que eu... ouvi, tudo bem. Não. Você precisa do teu irmão vir lá e te dizer, cara, tu está errando nisso aqui. Tu já pensou o que o Espírito Santo pensa sobre essa prática tua? Alguém vai falar, tem que falar isso para você. Só que só vão falar se você está aberto, se você está convivendo. Essa semana eu tive um aprendizado bem legal. Bem legal. Eu compartilho com vocês. Você é um cristão perfeito até o momento que você começa a orar, que você começa a jejuar e que você começa a pedir para Deus mostrar alguma possível imperfeição. Eu não tinha percebido, mas eu estava me achando um pai e um marido aceitável.
Nem perfeito a gente sabe que não é, né? Só estou fazendo uma hipérbole aqui, mas eu estava achando que eu estava indo muito bem. E aí, essa semana, como eu convoquei a igreja, eu e a Lê fizemos jejum. Começamos segunda, né, de manhã e tal, jejum de uma refeição no dia. Segunda noite fechou o tempo. E aí foi terça, e aí quarta a gente conversou, sentou, me lavei chorando juntos, porque eu percebi, graças a Deus e ao toque dele, que eu não sou perfeito. Que eu não sou o pai tão bom que eu achava que eu era, que eu não sou o marido tão bom que eu achava que eu estava sendo. Eu estava falhando muito. E ao mesmo tempo eu percebi a graça do Senhor dizendo, eu já te perdoei. Eu já te dei essa nova chance, vai lá agora. Não peques mais. Você é um cristão perfeito. Um pai, um marido, uma esposa, um profissional perfeito, fantástico. Até que você peça a Deus para mostrar as falhas. Deixa eu fazer um outro lado dessa mesma moeda. Você é um cristão desanimado, você é um cristão desesperado, você é um cristão assim, bola para baixo, até que você ore, jejue e peça para Deus restaurar isso na tua vida. A recíproca é verdadeira. Muitas vezes a gente deixa de viver uma vida plena com Deus por falta de buscar. E eu vi isso nessa semana, nesse jejum também. Cara, quanta coisa eu deixo de ver, Deus deixa de agir através de mim, tempo perdido, oportunidades perdidas na vida com Ele, por eu não querer pagar o preço de negar a minha carne, de orar e pedir, Senhor, faz sentido. Senhor, me enche da tua paz. Senhor, restaura o meu coração. Então você vai ser um crente assim, desanimado, desesperado, xoxo, ansioso, aflito, até que você pare para orar sobre isso. Mais uma aplicação, e aí eu vou para a conclusão. Nos versículos finais ali de Deuteronômio 18, 16 e 17, ele conta uma passagem. Lê comigo de novo, se você tem aberto aí, se não acompanha. Foi isso que o povo pediu ao Senhor, o seu Deus, lá em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. E o Senhor disse, eles têm razão. O que estava dizendo ali? Lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, Deus falou, Moisés, é tu e Josué que vão subir no monte. Agora faz uma proclamação para o povo, que ninguém passe do limite do pé do morro, nem pessoa, nem animal, porque quem tocar no Monte Sinai, enquanto a minha presença estiver manifesta lá, vai morrer. E aí o povo ficou lá embaixo e Moisés lá em cima, e diz que Deus se manifestou em trovões e relâmpagos e fogo e terremoto e uma voz poderosa, e o povo disse, não queremos nós nem saber, pode ir Moisés, vai tu, depois tu fala para a gente. E aí Deus diz, tá certo? É isso mesmo, é isso mesmo. Ninguém pode suportar a minha presença, a não ser o meu profeta. Agora, olha a mudança. Eu não estou dizendo para você que eu preciso ir falar com Deus no seu lugar. Quem faz isso é Jesus. Olha só a mudança. Nos versículos 18 a 20, mostra ali que Deus, então, levanta um profeta, como o povo, coloca as palavras na boca dele. Esse profeta, ele pode ser ouvido e obedecido, e as pessoas vão prestar conta se ouvirem ou não esse profeta. Deixa eu simplificar para você. Deus diz, tá certo, ninguém suporta a minha presença, mas deixa para mim, mas eu vou me comunicar. Eu vou levantar um profeta que vocês vão poder ouvir, de forma que vocês vão poder suportar isso, não vai ser a minha glória, aquele poder, aquele estrondo, vocês vão poder entender a palavra do profeta, vocês vão poder colocar isso na cabeça de vocês e obedecer. Então vocês percebem como é um movimento completamente de Deus em nossa direção? Ele decide, Ele diz, eu vou me comunicar com esse povo, porque vocês não podem nem chegar perto de mim, deixa que eu vou em direção a vocês. Deixa que eu mando o meu profeta, o meu filho, o meu escolhido, o meu ungido.
Para concluir, eu vou ler para vocês 2 versículos de Isaías, que também são uma profecia que se cumpriu em Jesus. Isaías 61, 1 e 2. Diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Se você está agora se identificando, ou se você já se identificou com alguma dessas características, pobre, empobrecido de espírito, com o coração quebrantado, cativo, preso por alguma questão das trevas, triste, eu vim aqui para dizer para vocês que já foi manifesto o profeta que cura isso tudo. Esse texto de Isaías diz: o profeta do Senhor veio, foi ungido para proclamar a cura sobre todas essas questões. Se você se identifica com algum desses pontos, alguma dessas questões, ouça a voz do profeta. Você tem um profeta que veio da parte do Senhor anunciar consolo, anunciar renovação, anunciar cura sobre a tua vida. Cura espiritual, cura de paternidade, de maternidade, cura conjugal, cura de relacionamento de pais e filhos. Foi isso que o profeta veio fazer e muito mais. Você pode orar comigo? Fica de pé. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é profeta. Obrigado porque o Senhor veio em nossa direção para anunciar a voz, a palavra de Deus. O Senhor foi a voz de Deus claríssima, feita em carne para nós aqui na terra. Muito obrigado por isso. Obrigado porque isso nos afeta muito diretamente. Obrigado porque o Senhor veio para nos anunciar liberdade. O Senhor veio para nos anunciar cura ao coração quebrantado. O Senhor veio nos anunciar ânimo na tristeza. O Senhor veio nos anunciar segurança no momento de ansiedade, de medo, Senhor. Tu veio nos anunciar a Tua presença real e constante conosco. O Senhor é Emanuel, é Deus conosco, e nós te agradecemos por isso. O meu pedido, Senhor, é que ninguém dessa igreja continue, Senhor, permaneça sofrendo desnecessariamente. Que ninguém permaneça, Senhor, deixando de experimentar as Tuas bênçãos que o Senhor já nos deu em Cristo. Que ninguém deixe de ter a cura, de ter o ânimo, de ter o consolo que o Senhor Jesus nos dá como profeta. E que a gente possa Te ouvir a Tua voz, em todos os dias, acima e além de todas as outras vozes. É em Teu nome que oramos, Senhor Jesus, ungido como profeta. Amém e amém. Meu querido, acompanhe os avisos comigo. Semana que vem, culto, dia 8, normal. No sábado, esse é o aviso da noite. No sábado, dia 14, nós vamos ter uma conferência sobre discipulado e pequeno grupo aqui na igreja. Estarão conosco aqui o pastor Walter Azevedo, que até há poucos dias era o coordenador de missões nacionais aqui do Sul, e o pastor Hilton também, que é alguém que serve lá com ele, e eles vão falar conosco de tarde e de noite, com coffee break ali e tudo mais, sobre discipulado e pequeno grupo. É uma programação, é uma conferência que já estava prevista em calendário e é para nós, é para vocês. Líderes de pequeno grupo, venham, é para vocês. Convidem e chamem os seus liderados dos pequenos grupos aí, mas é uma programação para a igreja, e nós vamos chamar também, fazer o convite aí às igrejas de fora e de Itapejara também. Mas tira essa data, esse tempo aí. Dia 15, daí domingo, culto de Natal, e 22 também, culto de Natal com
panetone e frutas no final aí que nós vamos trazer para compartilhar. Eu só tinha uma pergunta ainda para fazer para vocês, antes da gente encerrar. O jejum e a oração dessa semana, como é que foi? Fez, não fez? Não precisa falar agora, né? Não precisa falar, mas espero que tenha sido bênção. Espero que você tenha se desafiado. Eu, como eu falei, me desafiei e foi bênção, foi para a glória de Deus. Tanto que nós estamos dispostos, aí, eu e a Leia, a fazer disso uma prática bem mais constante agora. Busque a Deus, ouça o profeta e não as outras vozes. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, que é ungido como sacerdote, como rei e como profeta, e a comunhão, a presença consoladora do Espírito Santo, estejam sobre a tua vida, agora, amanhã, no decorrer dessa semana e para todo sempre. Amém? Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, abraçando o teu irmão.